Olá pessoal, está começando mais um GeaCast, o podcast que nasceu para descomplicar a gestão aquática. Então aqui nesse podcast a gente sempre fala, né, que o papo aqui é de gestor para gestor. Então aqui a gente é skin in the game, né, que a gente fala, bota a pele em risco. Todo mundo aqui já passou por o que vocês que estão aí escutando passam, né, ou já passou ou passa todo dia, né, essa é a realidade. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Eu arriscaria até dizer que é um dos mais importantes quando se trata de gestão aquática ou de qualquer outra gestão que você for fazer, porque a gente está falando de mentalidade. Então, o assunto hoje é a mentalidade. Qual que é a mentalidade vencedora para um gestor de escola de natação, para um gestor da área aquática? Né? Então, apresentando, né, os hosts do podcast, estamos aqui com Rafael Madormo, estamos aqui com Mauro Maniglia, né, e eu já queria começar aí com essa pergunta para o Mauro, né, qual é a mentalidade vencedora para você de um gestor de escola de natação? Então, pessoal, mais uma vez aqui conversando sobre gestão aquática, né, nós que estamos aqui em Araxá, Minas Gerais. Nós que temos, assim, uma história longa de 32 anos, 3 unidades de água, 2 de fitness, nosso carro-chefe é água, né? O nosso DNA está na água. E desde o princípio foi muito claro, assim, nessa trajetória que a gente está compartilhando com quem está nos assistindo, né? Hoje é mais um episódio, é compartilhar a vivência e a história que a gente teve. Né? Então, desde o princípio do nosso grupo, da nossa empreitada nessa gestão aquática, que é o objetivo desse nosso projeto, é o empreendedorismo, né? Porque nós fomos empreendedores desde o momento em que pensamos em fazer o nosso negócio, né? Então, a mentalidade que nos norteou e tem dado certo, porque considero que a gente é um grupo que já errou bastante, já acertou bastante, progrediu, cresceu, né, diante dessas adversidades. Então, primeira coisa, né, antes de detalhar isso, primeira coisa, não se abater com essa condição nacional que a gente vive. Então, a mentalidade do gestor, você que já está no negócio, ou você que está pensando em entrar, não se abata, não se influencie totalmente com as nuances brasileiras. Desde que eu formei há 35 anos atrás, o Brasil tinha emprego, não tinha emprego, tinha emprego, não tinha emprego. Tinha crise 1, crise 2, governo 1, governo 2. Se você tiver essa mentalidade de esperar a situação boa para prosperar, vai ser complexo, porque o nosso país é assim. Então, primeira coisa na sua mentalidade, não se abata com isso. Se preocupe com a gestão do seu negócio, com a entrega bacana, boa, profissional, de alto nível do seu negócio, que você vai ser bem-sucedido. Então, a mentalidade do gestor, primeira coisa, né, ele tem que buscar informações, sempre, é da busca das informações que vem as ideias, das ideias que vem o planejamento, que é a segunda parte importante. Então, buscar informação para ter ideia. Ideia para melhorar, ideia para buscar pessoas novas, processos novos, maneiras novas de saber do negócio, do que está acontecendo. Então, você tem que ler, se informar, buscar informação. E isso é fundamental. Né? A segunda coisa muito importante é não fazer as coisas dentro do seu negócio de natação atabalhoadamente. Né? Então, uma mentalidade que busca as coisas novas, tem as ideias, mas planeje. Por quê? Senão vai cair no improviso. O improviso não é bom para uma mentalidade gestora, para uma mentalidade de quem está servindo as pessoas, que estão acostumadas com padrão em diversas coisas que consomem na nossa academia, idem. Né? Então, planeje as coisas para que elas aconteçam bem feitas. Né? E por fim, teve a ideia, entrou em contato com coisas boas, viu coisas boas acontecendo, planejou, estruturou, bacana, aí sim, vá para a ação, tenha a coragem de fazer as coisas. Né? Então, você ter ideias, planejar e agir é uma mentalidade que funciona. Né?
vai minimizar muito os erros, vai acontecer de você fazendo isso repetidamente. Isso é uma coisa muito importante. Não fazer as coisas de vez em quando. Isso fazer parte do seu modo de pensar e agir. Repetidamente, buscar informações, planejar e agir. Coisas grandes, pequenas, processo pequeno ali dentro da sua academia, ou pensar em fazer uma nova unidade, alguma coisa que faz parte do seu cotidiano. Melhorar a prestação do seu serviço, melhorar a estrutura, pensar numa segunda unidade, sempre usar esse tripé, que é muito próprio de quem é gestor. Para você que está nos ouvindo. Buscar informações, planejar, agir. Coisas grandes, coisas pequenas. Essa é uma mentalidade que minimiza erros. Eles vão acontecer, mas minimiza. Então você tem que ser sistemático, você não pode ser aquele cara, né, que faz as coisas por impulso. Né? Existe aquela coisa do feeling, né? Do sentimento, da minha experiência que eu vou fazer, de vez em quando isso dá certo. Mas não dá para ser uma mentalidade recorrente nisso, sabe? No improviso, na minha experiência. Pequenas coisas que acontecem no dia a dia do gestor da academia. Por exemplo, alguma coisa que não deu certo e você vai dar aula na sua experiência, por exemplo, e fora do planejamento, coisa simples, hein? Coisa simples. Então, uma mentalidade organizada, uma mentalidade de planejar, dedicar, buscar informações e agir, né? Porque você já fez isso quando você montou a sua academia. Todos eles que estão nos ouvindo, ou alguns, já fizeram isso. Agora, tem que fazer parte do dia a dia para dar o resultado que você quer. Essa é a mentalidade importante. Bom, o Mauro falou muita coisa. Eu já vou mudar um pouco do que eu ia falar, porque ele já me acendeu algumas coisas aqui, né? Mas antes... O podcast é bom por isso. Exatamente. Antes, até, para quem não me conhece, eu sou de São Paulo, não sou de Araxá. Tive um negócio, uma academia, junto com a minha esposa, Sandra, por 25 anos. Ela é a pessoa da parte técnica. Eu não tenho essa formação, mas sempre gostei de esportes e me identifiquei demais com a água a partir do momento que eu a conheci. E isso já são 30 e tantos anos vivendo nesse mercado. E quando a gente fala em mentalidade, eu vou me permitir falar um pouco da nossa história para entender como é que a gente chegou até aqui. Porque a gente começou arrendando um negócio, depois nós demoramos 6 anos para construir o nosso negócio. É a história de muita gente, né, Rafael? Exatamente. E no meu caso, especificamente, eu tinha um trabalho paralelo que eu ainda demorei, depois que inaugurei a unidade própria, ainda demorei mais uns 4, 5 anos para me dedicar somente a isso, e depois fiquei por mais uns 15 anos, alguma coisa assim. Mas o tema nosso é mentalidade. E como é que foi? Desde que a gente entrou nesse negócio, como um empreendedor, e a gente viu, vamos testar, então vamos aprender. Depois de um ano, falou, não, é isso mesmo que a gente quer, vamos investir. Né? E aí fomos arrumar recursos para isso, recursos próprios, do trabalho, daquilo que a gente gerava, conseguimos construir o nosso negócio próprio. E desde o princípio, muito do que o Mauro falou estava presente. A gente tinha um objetivo muito claro. E a gente foi entendendo o negócio, porque você vai entendendo no desenvolvimento do negócio. Né? E isso é muito importante, que você aprenda. A gente errou bastante. Mas dentro da nossa mentalidade, o erro nunca serviu como alguma coisa que nos parasse. Que desanimasse. Né? Exatamente. Ele desanima num primeiro momento, porque ninguém é perfeito. Errei, tá tudo certo. Não, o mundo não é assim. A gente sabe disso. Mas, depois de um tempo, né, a gente... Não, vamos por outro caminho, não é aqui. Então, esses erros, eles sempre serviram como uma base, como uma escada. Olha, passei aqui, passei esse degrau e vou para o outro. Né? Ajustei, vou para o outro. E a gente tem uma característica muito clara, e foi uma das coisas que eu aproveitei nos meus anos como executivo em empresas
algumas empresas grandes, multinacionais, que me deram uma base do ponto de vista de conhecimento, de métodos, de como planejar. Então, a gente sempre planejou muito para frente. Uhum. E esse acho que é um grande problema do nosso mercado. Não existe uma mentalidade de pensamento a longo prazo. As pessoas são muito do dia a dia. São muito operacionais e elas não pensam o negócio. E se você, como dono ou como investidor principal, não tem esta mentalidade de pensar no negócio, ficar só na operação, você está deixando de fazer o seu principal negócio, que é a perenidade do seu negócio. Que é como é que eu vou pensar ele para frente. Ou se você não quer que ele dure para sempre, como é que eu, inclusive, vou fazer a minha sucessão ou eu vou parar o meu negócio, como foi o nosso caso. Né? Como foi o nosso caso, a gente vendeu. Só que isso foi planejado lá nos anos 2000. A gente vendeu em 2019. Porque Você já tinha uma mentalidade desde o começo. A gente fez todo esse processo. A gente tinha lá o que a gente chamava de BHAG, que era Big Hairy Audacious Goals, que é uma metodologia, um método, em que a gente colocou, traduzindo literalmente, qual que era o nosso grande objetivo cabeludo, que era para 10 anos. Uhum. Olha, a gente quer levar o nosso trabalho para o mundo, né? Isso quando a gente estava lá no comecinho. A gente quer levar o nosso trabalho para o mundo. No dia que a gente chegar num nível que a gente acredite que isso seja possível, nós vamos fazer isso. E a gente fez. Bacana. E conseguiram, né? E a gente fez, né? Para quem não conhece, a gente foi fazendo isso em 2007. A gente se associou, porque foi o momento que a gente entendeu qual era o processo, aonde a gente tinha chegado, que a gente já tinha uma metodologia adequada para isso, para levar para as pessoas. Aí a gente se inscreveu, conseguiu se filiar à Associação de Escola de Natação dos Estados Unidos, né? E isso fez com que a gente começasse um trabalho internacional e aí começamos a levar e as coisas foram acontecendo. Isso a gente conta com mais detalhe num outro dia. Mas o que eu quero dizer é que isso não aconteceu em 2007, isso aconteceu em 2000, quando a gente fez esse planejamento. 2007 foi a consequência. Né? Exatamente, porque a gente fez e falou, ó, a gente quer seguir este caminho. E uma das coisas que a gente falou, que eu e a Sandra tínhamos muito claro, é que se a gente não tiver sucessão e a gente tem um filho, o nosso filho seguiu por um outro caminho perfeito. Tudo bem. É a vida dele, está muito feliz no que está fazendo. A gente falou, bom, se a gente não tiver sucessão direta, ou seja, familiar, ou se a gente não tiver os nossos funcionários, alguém que queira seguir, nós vamos vender. E foi o que aconteceu. Então, nós fomos nos preparando para isso. Então, do ponto de vista de mentalidade, você saber os próximos passos. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Frase famosa, né? Então, esse é um ponto muito claro. A outra coisa que é fundamental, que eu vejo de mentalidade, as pessoas se focam muito ainda na concorrência. A concorrência é importante? Mas ela não pode ser encarada como inimigo, primeira coisa. Sim. A concorrência é concorrência. Eu sei que tem concorrentes que são isso ou aquilo, mas você não pode entrar nesse espírito. Se você quer ser um profissional do negócio, você tem que olhar. Você tem que analisar o seu concorrente e entender. Porém, não é na sua concorrência que você vai achar soluções para evoluir. Você não pode gastar toda essa energia assim com o concorrente. Não. Concorrente você tem que acompanhar. Você tem que saber o que ele faz. É verdade. Sim. Mas ele não pode ser sua base. Aonde você vai aprender? É olhando o resto. Primeiro aqui no GAcast, né? Oi? Primeiro aqui no GAcast, né? Ele vai aprender. Exatamente. Aí, foi você que falou. Então, o que acontece? Você tem que olhar, para você evoluir, você tem que olhar outros mercados. Se você quer melhorar o seu serviço, concordo demais. Você tem que olhar, o famoso benchmark, que é diferente de cópia. Benchmark é você olhar quem faz da melhor forma aquilo que você quer e adaptar para o seu negócio. Então, por exemplo, eu acompanho muito as escolas de natação dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, depois a gente conversa mais sobre isso, e aonde eles se referem quando eles vão buscar questão de serviço. Eles vão para os hotéis.
Então você vai nas conferências dessas escolas de natação dos Estados Unidos, Austrália ou de outros lugares, normalmente você vai ter alguém de uma grande rede de hotel falando sobre como eles fazem o serviço, porque ali é que você vai aprender para trazer uma coisa diferente, porque se você vai só olhar o seu vizinho, você vai fazer igual a ele, talvez isso não adiante. Pode falar. Uma coisa muito interessante sobre isso é que, assim, eu gosto muito de criatividade, né? Eu acho que esse é um assunto assim que me move muito. E eu já fiz cursos, já estudei bastante sobre esse assunto. E um dos pontos principais sobre criatividade é você... aonde que é sua fonte? Né? Como que, se você não tiver fonte... assim, né, de conteúdos, você nunca vai ser uma pessoa criativa, porque a criatividade, as pessoas não, eu nasci criativo, não, você constrói, né? Então, uma coisa muito importante, eu fiz o curso todo do Murilo Gun, que é de criatividade, muito bom, e ele fala que criatividade devia chamar combinatividade, porque você combina as coisas de outros setores e faz. Então, por exemplo, igual a gente criou aqui o Reino de Azulha, já começamos com licenciamento também para outras academias. E foi assim que a gente fez, né? De onde que a gente foi surgindo a ideia, né? De coisas que a gente já fazia aqui, né? Que era umas aulas mais temáticas, mas também pegando muito o modelo da Disney, né? Lendo livros do que eles faziam e tudo mais. E começou a falar, peraí, como é que é essa experiência encantada? Como é que funciona isso? Então, assim, se não fosse essa mentalidade do que você está falando, de fazer o benchmark, de buscar em outros mercados, né, e parar de olhar para o lado, para o seu concorrente, a gente nunca faria isso. Então, assim, você quer ser um diferencial no mercado, né? Primeiro, você tem que ter mentalidade que você quer ser um diferencial. E é isso. É a tal do benchmark mesmo. É você olhar para fora e falar assim, não, eu não quero ser igual ao cara. Por que eu estou olhando para ele? É acompanhar. Né? Mas eu tenho que olhar para outros lugares. A referência tem que ser sempre o cliente. Você tem que olhar para o cliente, ver as necessidades, desejos, o que você pode atender da melhor forma. Entendendo isso, você pode até olhar para o seu concorrente. Poxa, eu tenho clientes que estão falando que esse cara faz bem legal, eu sei que ele faz bem. Mas como é que eu posso evoluir? Porque se eu ficar só olhando para o lado, eu vou ser simplesmente um follower, um seguidor. Seguidor, normalmente... Tá atrás. Ele vai ter, inclusive, problemas de posicionamento de preço. Porque ele sempre vai ter que ter alguma coisa. Porque ele sempre vai estar atrás também, no preço. Então, e a mentalidade que a gente fala tanto, uma mentalidade de uma escola de natação... vencedora, né? Vencedora, ela tem que ser algo... Primeiro porque a gente sabe que a característica das escolas de natação, dos donos, da maioria do mercado, são de pessoas apaixonadas. Sim. Então, isso é uma característica. Muito bonita, inclusive, né? Muito legal. Porém, com isso, a paixão tem que guiar. Eu sempre coloco, né, que quando a gente criou o nosso negócio, a gente criou um índice todo nosso, que era retorno sobre o sonho, né? Tem o retorno sobre o investimento e a gente criou o retorno sobre o sonho. Mas um não sobrepõe o outro. Porque eu preciso olhar o lado financeiro até para que eu realize meu sonho, para que ele fique em pé. Então, dentro da mentalidade que a gente tem das escolas de natação, onde as pessoas são muito apaixonadas, às vezes elas não veem, elas vão só muito pela paixão e esquecem colocar os pés no chão, que é necessário para poder construir esse sonho. Então, do ponto de vista de mentalidade, eu posso realizar o sonho? Sim, mas desde que eu saiba o que eu estou fazendo em bases reais, né? Porque às vezes as pessoas se perdem nisso. Por fim, em termos de mentalidade, o Mauro já citou, mas eu queria reforçar, você não sobrevive em qualquer mercado hoje se você não tiver coragem. O gestor, o líder, se ele não tiver coragem para decidir, se ele não tiver coragem para fazer as coisas, ele não sobrevive. Porque acabou o tempo em que você tinha tempo para ficar pensando, remoendo, tal. Então você tem que ser muito ágil, né? Você tem que modificar um pouco. Olha, não dá para esperar um ano para decidir uma coisa. Se for uma coisa de longo prazo, talvez um ano seja possível.
Até sim, mas na média não dá mais tempo. O que você decidir antes, em um ano, você tem que às vezes decidir em 2, 3 meses para entender, porque o mercado está muito rápido. E aí você precisa ser corajoso. Mas para ser corajoso, como é que você se torna corajoso? Todo mundo tem medo. Todo mundo tem, qualquer ação, todo mundo tem medo. A coragem é vencer o medo, né? Então, para que você tenha coragem, você tem que estar embasado. E aí vem a mentalidade. Doideira, né? Exatamente. Não é coragem, é doideira. Exatamente. Esse é o primeiro ponto. Como é que vocês falam hoje, tocar o louco? Como é que é a expressão, né? Então você vai nesse tipo de coisa. Isso não é ser corajoso. A mesma coisa que a pessoa que fala que não, porque eu sou sincero, às vezes ela está sendo mal educada, não está sendo sincero. Né? Então são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Né? Mas a coragem é essencial desde que você tenha base, você busque informação. Então, dentro da sua mentalidade, que eu acho essencial hoje é buscar o conhecimento. O que você fez que te trouxe até aqui, não necessariamente é o que vai te levar para frente. E para isso você precisa buscar, seja aqui, seja num curso formal, seja no seu dia a dia, seja entender o seu cliente. Isso é uma coisa fundamental. Hoje, quem imagina que aquilo que ele acha que é bom para o seu cliente, mas não pergunta, não entende, provavelmente está fora do jogo. Uma coisa interessante sobre essa questão de coragem é que coragem, primeiro, assim, não é a ausência do medo, né? Ela é você agir mesmo estando com medo, né? E eu acho que isso é muito importante, porque você já traçou uma questão, né, ali, você fez um planejamento, mas às vezes a coragem, ou seja, você está embasado, né, igual você falou, mas às vezes a coragem vem no momento de agir. Então, uma coisa que uma metáfora que eu acho muito interessante é, às vezes, você agir, né, você fazer coisas que vão te fazer aquilo, né, como se você estivesse num barco com a vela pegando fogo. Você tem que chegar na costa ali, senão, né, você não vai conseguir chegar, o barco vai afundar, enfim. Né, por que eu digo isso? Né? Igual quando a gente veio marcar o primeiro podcast aqui, e a gente sempre tava naquela, vamos, não vamos. A gente já tinha analisado que ia ser legal, ia ser uma forma muito diferente e interessante de comunicar, mas a gente tava naquele medo, né? Medo de vir aqui na frente do microfone. Aí a gente foi e marcou a data. Pronto. Depois que marcou a data, tem que fazer, meu amigo. Não tem mais opção. É igual casar, viu, Jonas? É igual casar, viu? Tem que marcar a data. Então eu acho que você tem que ter alguma coisa que te motive, um impulsionador, né? Uma coisa que eu queria colocar também, para não esquecer aqui, que você falou que é interessante. Você estava falando do benchmark, né? Tem um livro muito interessante que eu gostaria de indicar para o pessoal aí, que chama Roube como um Artista. Ele é muito pequeno, só que ele te fala sobre isso, né? Claro que a palavra roube é assim, né? Ele fala brincando, né? Uma metáfora, mas assim, que, cara, você tem que olhar para outros lugares e pegar ideias, né? Aquele negócio. O Murilo Gun, inclusive, usava isso no livro dele. Nada se inventa, tudo se combina, que ele usava combinatividade. Então, pegar coisas de outros mercados e colocar no seu. Então, assim, eu queria colocar uma coisa de mentalidade aqui também, né? Que eu acho que a gente até já tinha conversado sobre isso. Eu acho que uma coisa muito importante que eu vejo eu sempre vi como exemplo, né, dentro do Grupo Mergulho, dos meus pais, e eu acho que é fundamental, né, para o gestor de natação, para ter uma escola vencedora, é você ser inconformado, né? Isso está até nos nossos valores. É o primeiro valor do Grupo Mergulho, né? Somos seres inconformados. A gente sempre acha que dá para melhorar. Por quê? Eu lembro quando a gente estava em 2012, eu acho, alguma coisa assim, quando a gente trocou as fachadas, né? E foi uma fachada assim, totalmente inovadora, assim, na época, até hoje, né? É muito bonita e tal. E na época, assim, foi uma coisa assim, muito diferente. E eu lembro que eu era novo, né? Eu acho que foi antes de 2012, na verdade, né? Eu era novo isso. Que eu perguntei pro meu pai na época, né? E falei assim, pai, mas pra que você tá trocando? Já não tá bom, já não tem aluno e tal. Aí ele falou assim, porque a gente sempre tem que ser inconformado, você sempre tem que estar em busca de melhorar, em busca de ser diferente. E eu acho que é isso que vai guiar o pessoal, né? De ser diferente, de ser líder. Porque exatamente o que o Rafael falou, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai ser o que vai te levar para frente, principalmente nesse mundo de hoje. Então, quem quer evoluir, ir para frente, né, liderar mercado, né, estar à frente, tem que ser inconformado. Eu acho que assim, hoje em dia a gente tem
muito orgulho, né, dessa questão de Azulha, que eu já falei, e a gente só criou isso porque a gente é inconformado, né, que foi há 4 anos atrás, e a gente sempre fez aulas temáticas, como eu falei, assim, não, vamos criar a nossa, né, e vamos atrás disso, e vamos ter coragem para fazer isso, coragem para investir. E no fim das contas a gente nem sabia onde é que ia dar, mas a gente foi lá e investiu, né, um valor considerável, mas a gente está colhendo hoje, então isso está sendo... Colhendo assim, né? Começando a colher uma coisa diferente, né? Então, isso é muito interessante. Então, acho que a mentalidade de ser inconformado é muito importante. Eu queria, então, assim, já que o propósito do nosso projeto é de gestor para gestor, eu queria confidenciar aqui com vocês e com as pessoas que estão nos acompanhando que dentro desse esquema todo que falamos aqui de mentalidade, tem os frutos disso que são muito bons, né? Nesses 32 anos que nós estamos no mercado, eu sempre acordei motivado. Depois aqui a gente estava conversando, eu comecei a lembrar dessas coisas que são importantíssimas. Para você que é gestor, igual a gente que coisa esquisita é você ter a sua academia de natação, você gerir o seu negócio diante dessas inúmeras pressões de toda a natureza que todo mundo passa, né? Se você não tiver o resultado que te motive. Eu acordei hoje, eu vou trabalhar. Estou motivado, eu tenho isso e isso para fazer. Porque o dia, gestor, que você se pegar acordando, desanimado, um dia ou outro pode ser, mas não pode ser a vida. Não pode ser né? sua rotina. Não pode ser sua rotina. Então, se você está acordando muito recorrentemente, desanimado, desgostoso com o seu negócio, dá uma pensada, dá uma reestruturada, para você ver o cerne da questão. Porque a vida é muito rápida, o mundo gira assim, que a hora que você vê, já foi 10 anos de academia, 15, 20, 25, e a sua vida foi acordar meio desanimado, meio cabisbaixo com o seu negócio, para tudo e repensa, sabe? Então esse, vamos dizer, é o fruto de todo esse pensamento, essa mentalidade que você teve de oferecer esse serviço que a Academia de Natação oferece, que é lindo, maravilhoso para todos. Isso ser gostoso, prazeroso e compensar para que você tenha novos planos, para que você acorde motivado, para que você tenha uma energia positiva, porque você vai passar isso para a sua equipe. A sua equipe, muitas vezes, se você der aula ou não, ela vai passar isso também para o seu cliente. Então, a sua equipe é seu reflexo. É o seu reflexo. Se você não teve uma mentalidade lá bem bacana, nesse sentido que falamos aqui, que vai te dar os resultados, que vão te dar prazer de levantar, de tocar o seu negócio, de estar passando isso para o seu professor, que vai entregar o seu serviço, você pode cair num ciclo muito ruim de entrega do serviço, né? Então, as coisas, elas têm razão de ser, elas têm a causa, é causa e efeito, né? Então, se não está legal o seu negócio, gestor, pense nele para que ele seja prazeroso, dê resultado, você acorde bem com a vida e no seu negócio, todo mundo tem seus problemas pessoais, profissionais, mas nós estamos falando aqui de gestão de academia. Então, você acordar muito tempo, motivar, trabalhar e gerando novos pensamentos, novos planos, pensar mais a longo prazo, isso te move. Porque senão você vai passar 10 horas do seu dia fazendo a gestão, passaram 10 anos e você está aí, meio infeliz com o seu negócio, meio desgostoso, meio frustrado. Né? Então, o nosso negócio, a Academia de Natação, tem tudo para você ser um profissional feliz, um gestor feliz, um proprietário que provê assim, o serviço para a sociedade, dá um emprego para várias pessoas, muda a vida de muita gente e seja um negócio rentável, superavitário, que te dê muitas condições para você viver bem. Afinal de contas, a gente dedica demais. Tem que viver bem, gente. Né? A vida é muito rápida. Então, acordar motivado,
tá legal, baseado no quê? Na sua mentalidade. Então, e eu acho que isso que você colocou é muito importante, porque o trabalho é parte da nossa vida. E para muitos é a parte que ele mais dedica. Se você não tiver algo que te atraia, para e pensa. Por isso, a importância que a gente vem já falando há algum tempo e vai continuar falando, porque é o que a gente acredita, se você não planejar, se você ficar só no dia a dia, se você ficar só nas tarefas diárias, se você só ficar apagando incêndio, se você não imaginar, se você não tiver sonhos, desculpa, você não vai sair do lugar. Você provavelmente vai chegar num ponto que você fala, mas para que eu estou fazendo isso? E hoje em dia, com a mentalidade das startups, muito ágil, tal, eles têm um termo que eles usam muito, que é pivotar. Pivotar significa você fazer um cavalo de pau, uma mudança radical no seu negócio. E às vezes, falando do nosso mercado em geral, a gente tem que reavaliar. Será que este momento de mercado, o que eu estou oferecendo é exatamente o que os meus clientes ou os prováveis clientes, os prospects, os suspects, do jeito que você queira chamar, os leads, né? Que cada um e é em cada fase do cliente e tal, são nomes bonitos em inglês normalmente, mas aquele que é o seu potencial cliente ou o seu cliente, ele pode estar modificando e você está oferecendo algo que não seja mais importante. Se você planeja e olha para frente, se você faz benchmark, se você acompanha o mercado, você tem a possibilidade de falar, poxa, hoje eu estou fazendo isso, mas se eu me especializar nisso, que é uma outra coisa que a gente vai falar para frente, a gente fez isso lá atrás. Em 2012, a gente tinha 150 alunos na parte de musculação. A gente mandou embora, entre aspas, 150 alunos, porque a gente fechou a musculação, porque a gente viu, não, isso não é um negócio que eu tenha prazer em fazer, porque não é o que a gente mais entende. Não que seja um mau negócio, mas para a gente não era o melhor negócio. Sim. E aí nós, em um ano, a gente conseguiu recuperar esses mais 150 alunos e crescer um pouco mais, porque a gente se focou na natação infantil, na natação adultos, no balé que a gente tinha lá e no Pilates, que é o que a gente sabia fazer bem. Então, isso está ligado com o que o Mauro falou. Ó, eu não passava nem na musculação, porque eu não me sentia bem com aquilo. Está me incomodando, está com problema, eu tinha que fazer um grande investimento para renovar tudo, para fazer, mas era um negócio que não me satisfazia. Por que eu tenho que ficar malhando em ferro frio que se a coisa não vai mexer? Então, isso tem a ver com a forma como você encara o negócio. E aí vem com a coragem de fechar. Porque você mandar 150 alunos embora, a gente, nem todos foram, porque outros a gente conseguiu realocar, mas pelo menos 100 a gente perdeu. Não é fácil. Então, isso está dentro do seu processo, está dentro do que você falou do inconformismo, né? De você falar assim, poxa, eu preciso melhorar. Eu estou oferecendo o melhor, eu preciso olhar o mercado, eu preciso olhar para onde está indo. E a gente, naquela época, já estava vendo que, poxa, esse tipo de cliente eu não consigo atender da melhor forma. Isso não me satisfazia pessoalmente, nem a Sandra. Então, eu falei, não, vale a pena. Então, essas coisas todas é que a gente tem que estar muito atento. Só que para você estar atento, você tem que ter uma mentalidade em que você seja inconformado, que você Acho que as coisas vão se conectando, né? Tem uma... Só te cortando, mas tem uma coisa assim que eu acho importante para o gestor. Gestor de qualquer natureza. Aqui nós estamos falando de gestor das escolas de natação, gestão aquática, que é você ter uma ambição sadia. Sim, claro. Ambição sadia é uma coisa muito bacana. Então, se é daquela dedicação na sua academia, seja do tamanho que for, que você queira melhorar a sua casa, aumentar, reformar, mudar, comprar outro carro, você fazer uma viagem dos seus sonhos, você quer, sei lá, coisas que você nunca fez, você vai visitar os Estados Unidos ou visitar a Europa, uma ambição sadia. Da onde que você vai tirar isso, gestor? Se é da sua academia, ela tem que te dar esse prazer,
né, que vai te trazer essas coisas tão boas que assim, vale muito a pena dedicar na gestão da minha escola. Ela me traz muitas coisas boas. Eu progredi, eu olhei há 5 anos atrás, acontecia isso na minha vida, 5 anos depois aconteceram outras, e eu almejo outras coisas boas, sejam elas espirituais, sejam elas, né, materiais, sejam coisas que você sonha. Todo mundo tem seus sonhos. Para realizar isso, o que está na sua mão? Sua academia. Se essa academia é sua, já que você não dá para você mudar o governo, as pessoas, é sua, você olha para dentro da sua academia, faz a gestão da sua academia e realiza os seus sonhos, sabe? É essa a sua ferramenta. Não fique esperando ninguém. É você que está ali, né, no manche do negócio. Se você decidiu ser dono de um negócio, seja. Porque as pessoas, às vezes, elas querem ser donas porque isso, teoricamente, é um status, tal, mas depois, é o ego, na hora, né? É o ego. E depois chega na hora do vamos ver, puxa, acho que eu não estou preparado. E aí, talvez você tenha que ter coragem de admitir isso. E não encarar como um fracasso. Sim, encarar que não é para mim. Então, no fundo, tentando resumir o que a gente falou, que a gente já está no final aqui, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ser inconformado, e eu acho que a gente tem que ter domínio do que a gente faz. Ou seja, eu tenho que guiar a minha vida empresarial, né? Eu tenho que ter consciência do que eu faço e eu tenho que ter a responsabilidade de assumir o que eu sou. Se eu sou empresário, sejamos empresários. Se eu não gosto de ser empresário, tenha coragem de seguir um outro caminho. E não tem problema. Não tem, não. Porque às vezes você vai se afundar em alguma coisa, e nós conhecemos aqui vários casos de pessoas que entraram no negócio por não ser para ele entrou naquilo, depois não conseguiu e acabou se afundando e acaba atrapalhando toda a sua vida. Né? E se fosse adicionar uma coisa aí, que eu acho importante, todo gestor, eu acredito, tem que ter, já conectando também muito com o que o Mauro falou, é o pensamento a longo prazo. Né? Então tem que ter a mentalidade do pensamento a longo prazo, porque isso vai te dar uma consciência de plantar para você colher lá na frente. E aí você planta com as duas mãos. E se você continuar com essa mentalidade, quando você for colher, você colhe com uma mão e com a outra você continua plantando. Porque você sempre vai estar pensando lá na frente. Então, acho que essa mentalidade é fundamental para quem quer sobreviver, quer perdurar, quer ter uma empresa durante longos anos. Adaptada aos mundos ao contemporâneo, ou seja, ela está adaptada ao seu tempo. Então, não adianta você ter um negócio que era muito bom no passado. Ele ficou no passado. Então, você tem que ter um negócio contemporâneo, sempre olhando o que está acontecendo, estando par e passo com aquilo que acontece e com olhar no futuro. E aí é motor 1, motor 2, que são coisas que a gente vai falar em outros momentos e outras coisas. Isso aí, mentalidade. Isso aí. Bacana, pessoal. Bacana. Então, acho que foi um podcast muito engrandecedor aí, para quem quer ter uma mentalidade vencedora nesse mercado aquático. Obrigado, gestor, quem assistiu aí. Um abraço, até o próximo episódio. É isso aí.